Jesus. Jesus significa Jeová é a salvação. Isso mesmo, o nome Jesus significa Jeová é a salvação. Ou seja, o nome do Filho aponta para o Pai, Jeová, como a fonte de salvação. Conhecemos o nome de Jesus em português, em hebraico, sua forma mais curta, Yeshua e Yehoshua. Mas esse nome, Yehoshua, também tem parte do nome do Pai, que é Yehová, Jeová. Sim, estamos falando de Jesus porque ele é o caminho, a verdade e a vida e que nos conduz ao Pai. Pelos ensinamentos de Jesus, podemos sim adorar ainda melhor o nosso Deus e Pai. E falando em Jesus Cristo e como ele nos ajuda a adorar o seu Pai, lembramos das palavras aqui de João, quando ele disse que ainda não tinha ido, mas iria para o meu Pai e Pai de vocês, e para o meu Deus e Deus de vocês. Mais tarde, no céu, Jesus Cristo fez questão de dizer que as pessoas que fossem escolhidas, que perseverassem até o fim, seriam feitas coluna no templo do meu Deus. Sim, e sobre essas pessoas ele também prometeu que escreveria o nome do meu Deus, exatamente com o nome da cidade do meu Deus. É a Nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. Jesus Cristo deixou claro que o seu Pai também é o seu Deus. Sim, em português, nós falamos o nome do Pai como Jeová. Em hebraico, o tetragrama com as vogais E, O, A e Jeová. Pois bem, essas foram as palavras de Jesus a respeito do seu Pai e do seu Deus. E os seus ensinamentos indicavam também que o nome do Pai deveria ser santificado. Inclusive, esse é parte do pedido da oração do Pai Nosso. Jesus Cristo também disse: Pai, glorifica o teu nome. E ele também ensinou o seguinte: eu tornei o teu nome conhecido a eles e o tornarei conhecido para que o amor com que me amaste esteja neles e eu em união com eles. Sim, Jesus Cristo disse aos seus seguidores, ainda falando sobre a importância do seu Pai, as qualidades do seu Pai, do seu Deus, que o nome dele era para ser conhecido. Nome também envolve reputação, envolve as qualidades, o amor, a sabedoria, a justiça do próprio Deus. É claro que Jesus Cristo também falava o nome, pois não tem como tornar conhecido sem falar. Mas o mais importante é que dar esse conhecimento a respeito do nome contribuiria para aumentar o amor dos seus seguidores pelo Pai. E o amor do Pai também estaria neles. E o próprio Jesus estaria em união com eles. Claro que nós queremos seguir Jesus e queremos que o amor do Pai também esteja conosco, para que nós estejamos em união. E por isso que Jesus Cristo disse que conhecer o nome do Pai também contribuiria para aumentar este amor. Então, do ponto de vista de Jesus Cristo, esse conhecimento sobre o nome do Pai é importante para aumentarmos o amor por ele. É essencial, não é? Podemos dizer assim que o que Jesus disse nas Escrituras, primeiro, que o seu Pai tem um nome. Segundo, que o nome do Pai é importante. Também aprendemos com Jesus que ele continuaria tornando o nome do seu Pai conhecido, com a finalidade de que o amor do Pai estivesse em nós e verdadeiramente estivéssemos sinceramente seguindo a Cristo. Pois bem, esses são ensinamentos muito importantes. Nós vamos comparar aqui nesse vídeo com as filosofias que têm influenciado diversos grupos. E você vai poder comparar se você está inclinado a seguir Jesus ou, de repente, se precisa aí conferir em que rota está indo. Se está indo em direção ao que Jesus Cristo está apontando
ou que a filosofia tem apontado. Esse é o objetivo desse vídeo: ajudar todos nós a olharmos mais de perto para os ensinamentos de Jesus e depois comparar com o que a filosofia tem promovido a respeito do Pai de Jesus Cristo e do nome desse Pai que Jesus Cristo disse que é para santificar e que é muito importante. Então, aqui a gente está no canal Bíblias, Manuscritos e o Nome Divino. Se você tem interesse nesse assunto, fique por aqui, que vai ser bem interessante comparar, então, esses ensinamentos com o que tem sido difundido e postulado por aí. Vamos lá? Pois bem, se examinarmos os evangelhos, perceberemos que Jesus Cristo falou o nome do Pai propriamente, pelo menos de forma escrita, textual, cerca de 23 vezes. Você pode ver aí esses textos que estão nos evangelhos e talvez alguém diga, mas no grego não tem essas citações. Bem, é verdade que no texto grego não tem essas citações, mas nas versões em hebraico ou mesmo no texto em aramaico, há algumas pistas de que ali sim se constava o nome de Deus. Além disso, o próprio texto grego contém alguns hebraísmos, e alguns especialistas têm analisado e visto que, em alguns casos, mesmo tendo a palavra Kyrios, Senhor, se tratava ali do nome de Deus, o tetragrama, que aqui em português nós conhecemos como Jeová. É isso mesmo. Se você também pegar uma Bíblia poliglota, muitas Bíblias poliglotas foram produzidas por homens tementes a Deus ou mesmo equipes, a partir dos anos 1500. E você pode ter acesso a essas Bíblias hoje gratuitamente, online. Uma dessas Bíblias poliglotas é a Poliglota de Nuremberg, o Novo Testamento, de 1599. Ali no texto de Mateus, capítulo 22, o versículo 37, está registrado a parte grega, por exemplo, aqui ao lado, não tem o nome de Deus. Mas na parte hebraica, o mesmo texto, logo ao lado, a gente consegue perceber sim que tem ali Et Yehová Eloheiha, ou seja, ame a Jeová, seu Deus, como Jesus mencionou em Mateus 22, 37. Yehová no hebraico, Jeová em português. Então, sim, Jesus está fazendo uma citação aí e mencionando o nome do seu Pai e do seu Deus, Jeová. Outro texto também que é interessante de se dar uma olhada, uma outra fonte, é uma outra Bíblia, produzida em 1551. Ela é chamada de Santo Evangelho de Mateus, em latim. Bom, ali em Mateus 4:10, Jesus Cristo diz: adore a Jeová, seu Deus, lá Yehová Eloheiha. A gente vê aqui claramente no texto de Mateus 4:10. Talvez seja a primeira vez que você ouviu falar em Bíblias poliglotas. Pois é possível você ter acesso gratuitamente. Por exemplo, caso você mesmo queira ir conferir por si uma poliglota como essa do Novo Testamento, você precisa colocar em inglês, né? Hutter, foi o autor Elias Hutter, Polyglot New Testament, de 1599. Você vai achar aí a versão online, tá? Aqui nós estamos em Mateus. Veja que é uma Bíblia em 12 idiomas, muito bem produzida, tá? Passando aqui um pouco mais à frente, nós vamos encontrar o versículo de número 37. Olha ele aqui, ó, 37. Eu vou dar um zoom para ficar melhor, e aí você pode ver a imagem ampliada. Aqui nós temos a coluna em grego, temos aqui provavelmente italiano, aqui em hebraico, embaixo espanhol, e aqui nós temos o aramaico, outra língua aqui. Então, versículo 37 é aquele que eu acabei de mostrar para vocês. Olha aqui, mencionando o nome divino claramente. Todas as Bíblias poliglotas, mesmo do Novo Testamento, na coluna em hebraico, elas sempre mostram o nome de Deus. Olha aqui mais outra Bíblia. A de 1551, Santo Domini Nostri Jesu Christi Hebraicum Evangelium segundo Mateus. Segundo Mateus. Está em latim o nome, né? A gente pode dar um zoom
E perceber aqui é o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 10, como eu mostrei agora há pouco, está escrito aqui, lá Yehová Eloheicha, a Jeová teu Deus. Então essa é a versão hebraica. E se você quiser pesquisar outras Bíblias poliglotas gratuitamente, você pode digitar aí, ó, biblepolyglotarchive.org, e ele vai dar acesso a várias Bíblias poliglotas para você pesquisar aí gratuitamente, percebendo então que Jesus Cristo ele sim menciona o nome do seu Pai em diversos textos. Bom, e o próprio Pai, o que ele diz a respeito de si mesmo? Ali em Êxodo 3,15 diz: Jeová, esse é meu nome para sempre, e assim que serei lembrado de geração em geração. Eu coloco aqui ao lado para você um manuscrito antigo, EVR2B13, da coleção russa de Firkovich, por volta aí do ano 1000, 1050, e ele registra aqui o nome divino, Yehová, completo. Tá vendo? Bem formado, bem escrito em hebraico. Aqui é um manuscrito hebraico, do ano 1000 ou por volta de 1050. E aí ele continua dizendo que o nome dele é Leolam, tá? Ele fala que esse nome é para sempre. Zé Shemi Leolam. Aqui a palavra ó, Leolam, para sempre. Ledor, dor. É impressionante que o Criador tenha revelado o seu próprio nome. É assim que ele quer ser chamado, quer ser conhecido. E para sempre. E ainda diz mais: de geração em geração. É claro que as gerações aqui não são apenas as gerações que falam a língua hebraica, mas contempla todas as gerações que tivessem contato com o conhecimento a respeito dele. Então, feliz de nós que também podemos ser uma geração, mesmo em língua portuguesa, e podemos conhecer o nome e adorar a Jeová Deus. Na Bíblia, também ele fala de si mesmo, ou mesmo seus servos se refere a Jeová Deus como um Deus que revela segredos. É isso mesmo, ali em Daniel 2:28, tem esse texto que fala: há nos céus um Deus que revela segredos. É isso que Jeová faz a respeito dele, a respeito do propósito dele, e muitas coisas que são pertinentes ele revela para a humanidade no texto bíblico das Escrituras, bem como na criação também. Então, ao invés de ser um Deus misterioso que se esconde, inalcançável, incompreensível, ele é um Deus que revela os segredos importantes que nós precisamos entender. Sim, Jeová Deus é um Deus revelador e não um Deus misterioso. Então podemos resumir que o próprio Jeová Deus diz sobre si que o nome dele, no hebraico, que temos disponível, é Yehová. Claro que em português a gente fala Jeová mesmo, tá tudo certo. Então ele diz que tem um nome. Esse é o meu nome. Ele diz que esse nome também é para sempre e que seria lembrado de geração em geração. Ao longo do tempo, as gerações que tivessem contato com a mensagem divina poderiam se conhecer e lembrar do seu nome para sempre. Que promessa maravilhosa que o Criador faz! Essa é uma garantia e com certeza ele tem cumprido essa promessa. Mas podemos comparar aqui com o que os homens dizem. Você já ouviu alguém dizendo Deus não tem nome? Pois é, muitos filósofos e até mesmo religiões divulgam isso. Deus não tem nome. Enquanto o próprio Deus diz lá em Êxodo 3,15: meu nome é Yehová, Jeová. O nome dele, dizem os homens, é inefável, ou seja, não pode ser pronunciado por causa da sua grandeza, por causa do respeito, mas não foi isso que ele disse. Ele disse que geração após geração seria lembrado e para sempre. E alguns dizem até que o nome se perdeu, mas o próprio Deus garantiu que as gerações saberiam o seu nome. Bem, é bem diferente do que os acadêmicos, do que muitos até que se dizem religiosos têm divulgado, que o nome de Deus se perdeu, não é? Podemos comparar também com os ensinamentos de Jesus. Jesus diz: o Pai tem um nome, que é para ser santificado. Aí os homens dizem: não, ele não tem nome.
Jesus diz: olha, o nome do Pai é importante. Os homens dizem: não, é inefável, é incompreensível, é inominável, não dá para se compreender, não é para se definir. Jesus também fala que conhecer esse nome contribui para que o Pai ame os seus seguidores e que os seus seguidores também tenham amor pelo Pai. Mas muitos dizem: o nome já se perdeu. Então, é bem diferente o que Jesus ensina nos textos das Escrituras, com algumas conclusões que a gente percebe que permeiam alguns espaços, sejam eles filosóficos ou mesmo até religiosos. Vamos a alguns fatos históricos? Alguns dizem: olha, o nome se perdeu. O nome de Deus se perdeu? Na verdade, não. Há vários registros bíblicos, inclusive históricos também. Como, por exemplo, se acessarmos textos judaicos, ficará claro que a cerimônia do Yom Kippur, celebrada todo ano, o sacerdote pronunciava 10 vezes o nome de Deus publicamente. 10 vezes. E sabemos também que a multidão ouvia, sabia o nome, todos se curvavam e bendizia o grande nome de Deus. Também sabemos, mediante a Tikkun Olam, que os levitas, os leviim, costumavam cantar aos sábados, naquela mesma plataforma lá do Duhan, do templo. E olha o que eles trazem aqui para a gente o texto, ó, o texto dos Salmos, e eles mesmos traduzem, transliteram como Yehová, Yehová, Yehová. E aqui é a obra dos judeus mesmo. Então o nome não se perdeu. Também temos os manuscritos bíblicos. Sim, as nossas Bíblias que temos em mãos, vieram dos manuscritos bíblicos. E esses mesmos manuscritos, a gente tem aí, por exemplo, desde o ano 894, depois de Cristo em diante, cópias hebraicas que trazem o nome de Deus como Yehová. Então, podemos olhar para esses manuscritos como uma fonte disponível e que contém o nome divino, enquanto que muitos dizem: ah, se perdeu. Mas, se compararmos com os fatos, não corresponde à realidade. Além do mais, há relatos dentro do próprio judaísmo que estão disponíveis para o público. Você mesmo pode acessar se quiser, como a história desse judeu chamado Sabatai ou Sabetai, depende da literatura que você tiver contato. Ele se proclamava como sendo o Messias. Lá por volta de 1669, também se diz que ele usava o inefável nome de Deus. Olha aqui, ó. Ele falava o inefável nome de Deus. Tanto que precisou que o grande rabino José Escafa lhe repreendesse, lhe desse uma repreensão. Então, olha aqui, tem relato, registro histórico dos próprios judeus confirmando que esse homem, lá por volta de 1669, falava o nome de Deus, tanto que precisou ser repreendido. Então, quando alguns dizem o nome se perdeu, não corresponde aos fatos históricos que estamos acessando aqui em várias fontes. Ou ainda, alguns dizem: ah, o nome de Deus é inefável, ele é tão grandioso que, por respeito, não dá nem para falar esse nome. Bom, alguns têm essa visão. Outros dizem que, como se perdeu, não dá para pronunciar mesmo. Bom, varia um pouco, né? Mas os fatos que podemos conferir aqui, por exemplo, com esse rabino, Yitzhak Berdshev, ele fala sim que quando a pessoa estivesse lendo a Torá com oração, com devoção, falando cada palavra, podia sim pronunciar também o tetragrama com as suas letras. Você vai conseguir fazer isso, vai pronunciar o tetragrama conforme está escrito. Ou seja, é um registro que ele fez aqui nessa época, 1740, mais ou menos por aí, e que, sim, ele diz que era possível, ele é um rabino, e diz que era possível falar o tetragrama, pronunciar. Então, há alguns que dizem que é inefável, mas há fontes assegurando que sim, é efável, é pronunciável. Mas de onde que surgiu, então, essa filosofia tão forte a respeito do nome de Deus,
como sendo inalcançável, incompreensível, inefável, né? Alguns agora até popularizaram, diz assim, ninguém explica Deus, mas tem uma filosofia embasando esse pensamento. Filósofos gregos, como Platão, por exemplo, já postulava essa ideia de que o único, o divino, era inalcançável. Inclusive, num dos livros que ficou conhecido como Timeu, ele coloca essas questões de que o ser divino seria, então, embora fosse bondoso, fosse eterno, mas era inalcançável e incompreensível. Mais ou menos isso, né? Eu estou simplificando aqui. Mais adiante, nós vamos ver Filo de Alexandria. Ele também tem uma leitura da filosofia grega, mas ele tem autenticidade de acordo com a visão dele, sempre procurando colocar também o aproveitamento do texto hebraico, do Pentateuco. E aí ele faz as suas próprias interpretações, digamos assim, de um jeito autêntico. Bom, em um dos livros que Fílon de Alexandria, que era judeu, escreveu, ele diz o seguinte a respeito do nome divino: não pense, então, que dizer que o Altíssimo de todas as coisas seja inominável, da sua palavra, não tem nome próprio que possamos pronunciar. E, de fato, se ele é inominável, ele também é inconcebível e incompreensível. Que terrível, né? Para uma pessoa que tinha acesso às Escrituras dizer que Deus era inominável e que na palavra dele provavelmente não tinha um nome próprio que nós pudéssemos pronunciar. É claro que esse homem tinha conhecimento do tetragrama, pois ele era judeu, mas ele vivia ali pelo Egito sob uma influência filosófica, da qual ele achava que nenhum ser humano teria, então, essa potência, essa capacidade de falar, então, o nome divino. E que nem mesmo a sua palavra mostrava um nome acessível para que as pessoas pudessem pronunciar. Toda essa filosofia, ele tinha fé em Deus, sabia do tetragrama, mas ao mesmo tempo achava que tinha que ter uma extrema reverência ao Criador, alguma tradição, então, de não falar o nome dele, pois ele seria, então, inominável, não pronunciável. Para Philon, a essência de Deus seria transcendente e inefável. Então, a gente observa que, nesse caso, ele fazia substituições, ele usava Kyrios, ele usava aquele que é, Rom, o ser, usava sempre esses termos, substituição para o nome de Deus, e atestava, então, que mesmo que tivesse um nome, não seríamos, então, não estaríamos à altura, não seríamos capazes de pronunciar esse nome, seja por reverência, seja porque ele é inalcançável. Mas é um pensamento filosófico que está contradizendo diretamente o ensinamento bíblico. Ele está indo contra o que Jesus Cristo ensinou, quer dizer, Jesus ensinou posteriormente, né? E também contra o que estava em todas as escrituras hebraicas. Mais adiante vem o neoplatonismo na figura, por exemplo, de Plotino. E eles tinham um discurso de acreditar, sim, em um Deus, em um uno, era assim que chamavam, né? Um uno da filosofia, mas que também seria inefável. Não porque não tinha capacidade de pronunciar, mas porque era inalcançável para o ser humano. Ele era maravilhoso demais, não podia ser definido por um título. E aí o judaísmo também já tem um desenvolvimento por volta desse segundo, terceiro século depois de Cristo, que o tetragrama não deveria ser pronunciado, né? Ele seria inefável por respeito, por tradição e por aí vai. É bem interessante que tanto a filosofia evitava o nome de Deus, como também os próprios judeus, né? Começa a chamar de Hashem, de Adonai, substituindo então o tetragrama. Né? É bem semelhante essas duas maneiras de tratar sobre o Deus Todo-Poderoso, o Eterno. E a gente consegue enxergar uma semelhança, e até mesmo alguns defendem que a filosofia, embora ela não criou a filosofia do judaísmo, a teologia do judaísmo sobre o nome inefável de Deus, mas a filosofia deu conceitos para sistematizar, para haver uma sustentação por escrito, uma intelectualidade. E alguns judeus, sim, eles se baseiam no neoplatonismo também. E alguns vão mencionar, por exemplo, Maimônides e tudo mais, né?
Mas é interessante que Plotino ele defendia que a pessoa tinha que ter experiências outras para poder alcançar o entendimento sobre o divino, experiências até esotéricas, né? E aí o judaísmo vem também com essas filosofias, posteriormente vai se desenvolvendo, que era necessário então uma experiência adicional para entender a essência divina. Então aqui a gente percebe que não mais o foco é as escrituras, mas sim uma filosofia que se afasta do que está nas escrituras hebraicas, como também no Novo Testamento para os cristãos. E será que esse pensamento filosófico também chegou ao cristianismo? Olha, infelizmente sim, né? Os gregos, eles já por volta aí do segundo, terceiro século, já usavam um termo inefável, por exemplo, aphatos, né? Que não se podia falar, o inefável, o indescritível, enfim, já se articulava muito esse pensamento na época, tanto que a gente vê ali num texto de Justino o Marte, é que ele vai falar que Deus era inefável, que o Pai era inefável. E até mesmo na tradição ortodoxa, né, a igreja ocidental tem esse também por esse hábito, né, incorpora a questão de ser o inefável, o incompreensível, o invisível, né, o grego auratus, enfim, a gente percebe que a teologia cristã também incorpora alguns mecanismos muito parecidos, muito similares ao judaísmo ou à filosofia platônica ou neoplatônica. Infelizmente, tratando o nome de Deus como distante, como misterioso ou inalcançável. Bom, mas vamos comparar novamente aqui com o que Jesus Cristo disse, né? Jesus deixou claro que o Pai tem um nome. Aí os homens dizem: não, Deus não tem nome. O nome do Pai é importante para Jesus, mas a maioria dos filósofos, dos desenvolvimentos religiosos vão dizer: não, é inefável, é inalcançável. E Jesus Cristo disse que o nome do Pai era para ser conhecido e aumentaria o amor dos discípulos. E aí vem os homens e dizem: o nome se perdeu. Então, cada um de nós tem que escolher em que vai acreditar, qual é a doutrina que vamos seguir. Vamos seguir o que Cristo postulou para a gente ou o que a filosofia e a vaidade têm fornecido? Bom, queremos seguir Jesus Cristo, não é? E aqui queremos lembrar ainda uma última palavra que os apóstolos, os primeiros seguidores de Cristo, eles disseram a respeito de todo o trabalho que Jeová Deus e seu filho Jesus estavam realizando. Inclusive, Tiago disse: homens, irmãos, ouçam-me. Simeão relatou em detalhes como Deus, pela primeira vez, voltou sua atenção para as nações, a fim de tirar delas um povo para o seu nome. Sim, Deus está olhando para todas as nações para ver quem está sinceramente buscando a Ele. Existem sim os justos entre as nações, né? As nações, no caso, o Goim, e os justos Sadiquim, os que verdadeiramente querem adorar a Deus. E nós podemos fazer a nossa escolha, né? Porque Deus está escolhendo pessoas assim para o seu nome, para louvar e honrar o seu nome. Que você também esteja sendo uma dessas pessoas e que Jeová Deus, o Eterno, também olhe para você. Cada um de nós possamos seguir os ensinamentos de Jesus Cristo para adorar a Jeová Deus, o nosso Pai, com amor e de coração. Bom, era essa consideração que eu queria trazer para vocês. Agradeço o interesse e a atenção de todos que ficaram por aqui. Um grande abraço e até uma próxima.